valorização do trabalho, sendo o trabalho uma expressão da cidadania. Quando o trabalho é valorizado, o que está sendo valorizado aqui é a perspectiva cidadã. E os ganhos para isso são não apenas no cumprimento dos direitos que a Constituição garante, mas também para o desenvolvimento econômico que se realize de uma vez por todas como um desenvolvimento econômico sustentável, um desenvolvimento econômico para todos e todas, projetando tanto as organizações privadas como as instituições públicas para que elas se remodelem, para que elas se modernizem na concepção do que seja produtividade e criatividade, que dependem do componente humano. Como eu costumo dizer, especialmente para os colegas magistrados, quando a gente fala de discutir a sério as questões, por exemplo, de discriminação de gênero dentro do próprio Poder Judiciário, ninguém está falando aqui apenas do ganho para magistradas, servidoras, aprendizes, estagiárias. Quem ganha com isso é a qualidade do Poder Judiciário brasileiro, porque a sociedade estranha aquilo que ela não reconhece. Mas ela tende a construir uma feição identitária àquilo que parece com ela. E o judiciário ainda não parece com essa sociedade diversa, ao menos para nós as mulheres. Muito obrigada. Quem quer falar? Bride? Quer falar? Renata? Gilson? Pode ser eu. Só precisa ligar lá. Pessoal, então, boa tarde. Boa tarde. Agradeço a excelente introdução da doutora Noêmia, que eu vou aproveitar alguma parte da sua fala para referendá-la, e agradeço especialmente a presença e muito especialmente o convite do doutor Marcos e da doutora Camila Prado por estar aqui presente. Bem, então, a doutora inclusive mencionou a Agenda 2030 e a Convenção 190 da OIT. A ideia é fazermos um paralelo desses instrumentos, mostrando como eles são convergentes. A Agenda 2030 ela foi pactuada pelos países membros das Nações Unidas em 2015. Antes nós tínhamos os objetivos, os ODM, e agora na transição em 2015 para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os ODMs eram objetivos do milênio. São 17 objetivos, o que amplia essa agenda e torna ainda mais difícil, né, a sua concretização, porque amplia os seus objetivos e as metas. A agenda ela fala de questões sistêmicas do desenvolvimento sustentável. Isso quer dizer que ela fala de como a gente vai tratar, por exemplo, do investimento para a concretização dessas metas. Quais são as políticas públicas que terão interface com essas metas? Quais são os mecanismos de diagnóstico e de avaliação e mensuração do resultado dessas metas? Então é um trabalho complexo, dos quais esses países, inclusive o Brasil, é signatário, mas entendendo que a agenda ela deve ser socialmente compartilhada. Então, organizações
de trabalhadores, governos, órgãos públicos, instituições privadas, empresas podem adotar a agenda. Bom, dadas as desigualdades de gênero presentes em toda a dimensão do desenvolvimento, a Agenda 2030, ela traz um objetivo específico sobre essa questão, que é o objetivo 5 de igualdade de gênero, mas a gente precisa entender que esse objetivo, ele é transversal a todos os outros, porque tem mulheres em todos os campos do desenvolvimento, e onde tem as mulheres, infelizmente, há desigualdade em todos os campos de desenvolvimento. Também é importante ressaltar que as questões de gênero, elas são vistas como uma importante estratégia para o alcance das metas dos demais objetivos. Então, sem a gente pensar no equilíbrio das questões de gênero, nós não vamos ter um modelo de desenvolvimento de verdade sustentável. A sustentabilidade é incompatível com a desigualdade de gênero e com outras interfaces, como, por exemplo, a questão racial e de demais diversidades e diferenças. Portanto, o combate às discriminações e violências baseadas em gênero e o empoderamento das meninas e mulheres em todas as esferas é fundamental para que a gente possa, de fato, vislumbrar modelos de desenvolvimento mais humanos, mais equilibrados e mais sustentáveis. Isso significa que a gente precisa trabalhar na inclusão das mulheres, principalmente na discussão onde são tomadas as decisões que lhes dizem diretamente respeito. Então, como é que a gente vai fazer essa mudança pela equidade se as mulheres não estiverem decidindo sobre as questões políticas que diretamente lhes afetam, ou sobre as questões de saúde, ou sobre as questões do trabalho? Então, a questão da representatividade, que também foi aqui levantada, é bastante importante para que a gente alcance o resultado positivo nessa agenda. Esses são 17 objetivos, e dentro do nosso tema, a gente tem o objetivo específico, que é o 5 de igualdade de gênero, a gente tem o objetivo 8, que fala do trabalho decente, e a gente tem um objetivo que fala de paz e justiça, que tem muito a ver com a questão do combate à violência. Mas eu quero ressaltar, como já mencionei, que direitos humanos, trabalho e gênero são questões transversais que perpassam todos os objetivos. Bom, na relação entre a Agenda 2030, o ODS 5, esse específico de gênero, e a Convenção 190 da OIT, a gente vai encontrar muitas convergências, o que eu acho muito salutar e interessante de ser ressaltado. Lá na sua gestão, no pensar, né, da Convenção e mesmo dos objetivos, a gente teve diversos setores envolvidos em ambos instrumentos, e esses setores, inclusive os movimentos organizados e movimentos feministas, movimentos de mulheres, que há muito vinham discutindo quais seriam, de fato, essas metas, né, do alcance, principalmente do exercício da cidadania para todas as mulheres, e esses foram movimentos que aconteceram globalmente. Então é uma discussão mundial. Alguns marcos desses movimentos de conquistas, eles foram utilizados como referência, como base, tanto para os ODS, para o ODS 5, quanto para a Convenção. E aí eles são instrumentos convergentes, porque ambos falam das barreiras do real exercício, né, do concreto exercício de cidadania pelas mulheres, ou pelos grupos vulneráveis, como trata a Convenção.
E entre essas barreiras, a questão do assédio e a questão da violência. Eu acho bem importante destacar que, por exemplo, a Convenção para eliminar todas as formas de discriminação contra as mulheres, o CEDAW, que foi oriundo de uma conferência da ONU e que foi muito caro aos movimentos de mulheres para que a gente tivesse esse documento, hoje é ratificado pelo Brasil, assim como a plataforma da ação de Pequim e o plano de ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, são referências importantes que balizam ambos os instrumentos. Nesse sentido, eles são muito convergentes e eu entendo, inclusive, que aquilo que talvez não esteja tão expressamente tratado na Convenção 190, enquanto uma questão voltada às mulheres, uma questão de gênero, isso pode ser complementado a partir da adoção da Agenda 2030. Então, inclusive, a partir desse estudo que essa fala me proporcionou, eu pretendo realmente sugerir a convergência e a aplicação desses instrumentos conjuntamente. Esse é um exemplo dos objetivos, aqui da minha leitura, mas a figura serve para exemplificar como os objetivos e a Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher têm interface, né? Então, não são questões isoladas. Também é importante para a gente pensar que há um grande histórico na construção tanto dos ODS, dessa agenda global, quanto na Convenção 190, né? Então, são questões que vêm sendo gestadas há muito tempo. Pelo menos desde 2009, o movimento organizado de mulheres discute com a OIT e em interface em outros organismos a necessidade de uma convenção como a 190 que aborde diretamente a questão da violência contra as mulheres. Só para refrescar um pouco a nossa memória, porque esses dados são conhecidos, mas observar nesses dois primeiros gráficos o quanto vem aumentando o número, a participação ativa, economicamente ativa das mulheres. Então, em 2007 para 2017, a gente vê esse mercado cada vez mais se equilibrando em termos quantitativos. Então, nós mulheres entramos no mercado de trabalho. Inclusive, somos gerentes, somos dirigentes, somos membros superiores e dirigentes do poder público. Agora, olha que dado interessante. Somos gerentes, no entanto, a nossa diferença salarial, com base na última RAIS, são dados de 2007, são dados informados pelas empresas, órgãos públicos, enfim, ao Ministério do Trabalho, e vejam a diferença salarial em 2017. Então, as mulheres avançaram muito, por exemplo, nos cargos de gerência. No entanto, a diferença de salário é quase 30%. Dirigentes de empresas, a diferença é de 53%. Isso em 2017. E com relação aos membros superiores e dirigentes do poder público, onde estima-se, por uma série de questões estruturais, a exemplo da própria entrada, né, via concurso público, etc., que isso seja mais equilibrado, de fato talvez seja, mas também há diferença de quase 24% de salário. Então, as mulheres estão entrando cada vez mais no mercado, estão, segundo esse outro gráfico, estudando cada vez mais. Então, hoje nós já somos, né, a parcela da população que mais estuda. As mulheres têm mais tempo de estudo do que os homens. E, no entanto, o salário é, em média, 30% menor. Então, há um grande contrassenso nesse sentido, que obviamente também reflete questões socioculturais, né, questões de formação da nossa cultura, mas que precisam ser desconstruídas para que a gente possa avançar.
Agora, a gente só desconstrói quando a gente mede, quando a gente toma consciência disso. Então, uma das recomendações, por exemplo, que nós fazemos às empresas com as quais nós trabalhamos, e muitas têm compreendido e nos atendido nesse sentido, é que primeiro eu preciso fazer um mapa, primeiro eu preciso medir, porque a princípio ninguém discrimina assim propositalmente, né? Então as empresas, as organizações, os órgãos públicos dizem, não, mas aqui não tem diferença. Só que na hora que a gente faz o levantamento dos dados, das variáveis, a gente percebe que tem. Então é importante que esse gráfico seja feito sempre institucionalmente. Bom, o objetivo 5, ele trata resumidamente dessas questões. Eliminar a discriminação, eliminar a violência, eliminar as práticas nocivas. Práticas nocivas no Brasil, por exemplo, o casamento de crianças, de meninas, de adolescentes é uma das práticas nocivas e nós temos um alto índice desse casamento. Reconhecer o trabalho de assistência doméstico e não remunerado, que tem um grande impacto, inclusive, no nosso produto interno bruto, na nossa economia, e a gente não valoriza, socialmente não valoriza, né? Garantir a igualdade de oportunidades, de liderança, decisão política e econômica, garantir o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva, garantir o acesso e direitos iguais aos recursos econômicos, garantir acesso às tecnologias de comunicação e outras tecnologias e garantir políticas sólidas e legislação. Esse é o propósito do objetivo 5 da Agenda 2030. Eu vou me ater a algumas questões, até por questão do nosso tempo. Com relação à discriminação, a meta brasileira, aí é importante pensar também, registrar o seguinte: uma vez que os países se tornaram signatários, cabe a cada um dos países elaborar a sua própria agenda, elaborar as suas metas, adaptar as suas metas das metas globais e elaborar os seus indicadores de acompanhamento. Nós temos no Brasil um documento que é tratado como um documento oficial, elaborado também por comissões tripartites e por envolvimento de outras organizações, que é um documento elaborado pelo IPEA em 2018, que está sendo tratado como um documento oficial. Mas vale ressaltar que o atual governo não assinou ou proclamou as metas oficiais da Agenda 2030 para o Brasil. Então a gente se vale dessas. A meta com relação à discriminação no Brasil propõe eliminar todas as formas de discriminação de gênero nas suas intersecções com raça, etnia, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião, nacionalidade e em especial para as meninas e mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas. Olha que interessante que é essa meta, se a gente pensar no esforço, no exercício que foi feito para construir uma meta que pense na intersecção das discriminações. Então hoje, assim como dentro do espaço do trabalho, no ambiente do trabalho, né, e na sociedade como um todo, as discriminações, elas não acontecem por um único motivo. Muitas vezes, uma diversidade, uma diferença, ela estimula mais, né, a discriminação. Mas, em geral, ela é associada. Então, a discriminação de gênero existe, para as mulheres existe, mas se essa mulher for negra, essa discriminação é maior. Se ela for negra e pobre, essa discriminação é maior, né? Se for uma mulher idosa, essa discriminação é maior. Então essa associação é muito importante e é muito importante ser levada em conta nas questões do assédio e da violência no local de trabalho.
A Convenção 190, de certa forma, corrobora essa meta. E engloba todos os trabalhadores, embora não destaque essas diversidades, e esta talvez tenha sido uma das principais críticas dos movimentos sociais que acompanharam a discussão de estruturação da Convenção, é que ela não traz todo esse rol explicitamente. Né? Por exemplo, uma questão que foi bastante polêmica foi a questão da orientação e da identidade sexual. Então, até temos que pensar também que são documentos internacionalizados e que chegar a um consenso mundial para isso deve ser uma tarefa, né, muito difícil. Então, alguns países, eles até disseram, não, nós não vamos nos comprometer, nós não vamos assinar se a cláusula, se a sigla LGBT estiver expressa dentro do documento. Então, certamente, para se chegar a algum consenso, se tratou de grupos vulneráveis lá na Convenção e não especificando tudo isso. Mas eu acho que o nosso olhar na operacionalização da Convenção, mesmo que ela não venha a ser brevemente ratificada, eu acho que é um instrumento guia que a gente deve fazer uso, e para isso a gente tem que ter esse olhar mais múltiplo das diversidades. Bom, por outro lado, também a Convenção reconhece a especificidade das mulheres enquanto grupo vulnerável à violência, a necessidade de analisar causas e fatores de risco e a interseccionalidade dessa discriminação. Sugere que a discriminação, a violência e o assédio sejam foco de legislação e políticas específicas. Então, claro que a gente precisa avançar muito nesse campo da questão da legislação em si. A doutora comentou o quanto são dinâmicos, né? Por exemplo, o próprio conceito de assédio, o quanto ele é dinâmico e, de fato, a legislação precisaria acompanhar essa dinâmica, né? A Convenção incentiva a orientação, a sensibilização, a formação para prevenir a violência e o assédio, abordando seus fatores históricos, culturais, estereótipos de gênero, as relações de poder, as consequências físicas e psicossociais da violência. Bom, isso também é bem importante, porque a gente está falando de uma questão que é estruturante da nossa sociedade, né? A desigualdade de gênero, a diferença de gênero, a discriminação de gênero são estruturas do nosso pensar e que inclusive chegam a ser institucionalizados. Bem, para a gente romper com estruturas, o trabalho é árduo. E o trabalho deve acontecer, no mínimo, em dois campos. No campo de pensarmos em procedimentos, em processos, no campo de reestruturação da gestão, por exemplo, lá nas empresas, porque existem processos que são institucionalizados e machistamente institucionalizados. Então, para romper com isso, temos que mudar esses processos. Por exemplo, será que um processo seletivo numa empresa, ele é tão inclusivo